Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos falando sobre o princípio da aprovação social lá no plenário do Tribunal do Júri. E agora nós vamos falar especificamente de como que essa figura, esse princípio, na figura do promotor de justiça, como que ele interfere de forma automática, inconsciente na cabeça dos jurados, ok? E as razões são diversas. O senso comum, a própria figura, né, de autoridade que o promotor de justiça exerce dentro do plenário do Tribunal do Júri, em que os jurados, muitos conscientemente e muitos inconscientemente, sem saber até o que está acontecendo direito ali, olham para aquela pessoa e criam, né, uma imagem de que aquela pessoa é perfeita, ela está defendendo a sociedade, ela não erra, ela tem conduta ilibada. Então, ela já entra com um pensamento sugestionado a acatar ou a seguir aquilo que o promotor de justiça vai propor para eles. Por exemplo, o promotor de justiça faz todo um discurso e, para nós que somos da área técnica, vemos que ele está totalmente equivocado, pedindo a condenação de um réu, e os jurados, em razão daquela figura, para eles mesmos se sentirem até mais confortáveis, e na cabeça deles passam lá no sistema límbico, por exemplo, que é onde gera o sentimento de emoção, de confiança e por aí vai, a ideia de que ele fazendo aquilo, ou seja, acatando, seguindo o que o promotor de justiça está propondo, que é uma condenação, por ele ser uma autoridade, ele automaticamente deve seguir aquele pedido. E sacrifica, por muitas vezes, a imparcialidade do processo, sacrifica, por muitas vezes, a própria justiça, porque condena de forma injusta, sacrifica a liberdade do réu, tudo porque se deixa levar em razão dessa figura, desse princípio da aprovação social que o próprio jurado, ele tenta se inserir naquele contexto, ainda que inconscientemente, para que ele não tenha provavelmente o sentimento de remorso no futuro, da dúvida se deveria condenar, se jogou correto ou não. Então, gente, eu vou passar aqui para vocês e vou também demonstrar como que a defesa pode agir para tentar minimizar isso aí, se não conseguir, né, de uma forma erradicar, porque é quase impossível, porque está na cabeça dos jurados, cabeça do brasileiro, de analisar as coisas por questões somente pelo senso comum, não fazem suas reflexões como deveria fazer. Isso é um problema sério. Mas você tem técnicas para você tentar minimizar essa história e tentar obter o resultado que você quer. E é isso que a gente vai começar a avaliar especificamente da figura do promotor de justiça. Nas duas aulas anteriores, nós falamos sobre esse mesmo princípio, num contexto geral, depois dele inserido no plenário do Tribunal do Júri. Agora nós vamos estar abordando esse princípio na figura do promotor, de que forma isso interfere no jurado. Como eu falei na aula anterior, o promotor às vezes ele nem fala, né, nem usa do discurso de autoridade, aquele lá do 478 do CPP, mas a simples figura dele já gera esse impacto, né, no jurado, e que ele acaba sendo contagiado pelo princípio da inserção social, pelo princípio, né, da aprovação social, pelo princípio da aceitação social. Isso é um nome que você pode utilizar. O Robert, né, Cialdini, ou Cialdini, como alguns falam, ele intitula esse princípio como aprovação social, ok? Mas a gente aqui pode utilizar até outras nomenclaturas, porque a essência é a mesma. Então, vamos começar a analisar essa ideia aí desse princípio. Então, está aqui para vocês a influência do promotor de justiça no tribunal do júri. Como a defesa pode equilibrar o jogo, né?
E aí eu já coloquei aqui para vocês, ó, o promotor de justiça pode exercer uma influência significativa sobre os jurados em um tribunal do júri. Esta apresentação, né, explora como essa influência pode afetar a imparcialidade, né, do julgamento e apresenta estratégias para você poder utilizar. Por que que isso interfere essa imparcialidade? Porque o jurado, ele deixa de utilizar a parte racional do cérebro, o neocórtex, e se deixa levar pelo sistema límbico e reptiliano, ou seja, pelo sentimento da emoção, pelo sentimento da confiança que ele tem no jurado, no promotor, pelo sentimento de confiança que ele tem depositado no promotor para ele fazer justiça, quando na realidade pode nem estar fazendo justiça. Isso são os nossos sistemas cerebrais, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai caindo no sistema, né, do senso comum e vai agir sem raciocinar e, consequentemente, você quebra essa imparcialidade e muito provavelmente vai gerar uma injustiça. Então, o júri é algo muito complexo do que simplesmente as pessoas ficam falando, que é chegar lá e sair falando para os jurados. Tem muitas coisas envolvidas aí que eu vejo que muitos profissionais, ou a grande maioria, não enfrenta essa questão. A ideia de você estar aqui com a gente fazendo o curso é abrir a sua mente e dar condições de você refletir e de você criar técnicas para tentar explorar o máximo disso ao seu favor. Porque senão vai ser aquela mesma coisa, né? Já entra no plenário do Tribunal do Júri com um- uma inferioridade muito grande, e se você não tiver técnica, não estudar isso, não colocar isso em prática, a possibilidade do seu cliente ser condenado é imensa. Então, a ideia do nosso curso é trazer questões teóricas para a sua reflexão e você colocar isso na prática, ok? Então, vamos voltar aqui para a gente continuar a nossa atualização. O promotor como modelo social. Como que os jurados veem, né, o promotor de justiça? Como um modelo social, como aquela pessoa de total credibilidade. Ó. Ele é um representante do Estado, né? O promotor de justiça, né, pode ser visto pelos jurados como um modelo social, especialmente em razão do papel como representante do Estado e da Justiça. Então, portanto, deve ser seguido, né, aquele modelo, aquela característica, aquela ideia de condenar. Então, os jurados, para se sentir mais seguros, acabam sequer caindo no sistema neocórtex, que é o sistema racional dele, para refletir se realmente está julgando como deveria. Porque ele foi impactado pelo sistema límbico e sistema reptiliano do seu cérebro, ou seja, totalmente ignorou a razão e ficou só com a emoção e se deixou levar. Usou o senso comum, foi contagiado, ok? Influência psicológica, está aqui, ó. Essa percepção pode influenciar os jurados de forma psicológica, levando-os a acreditar que as exposições feitas pelo promotor de justiça são, por definição, corretas ou imparciais e, digo mais, justas, quando na realidade, às vezes, a gente, não é às vezes, muitas vezes, a gente está no plenário do Tribunal do Júri, está vendo que o promotor está forçando uma barra para condenar o réu sem necessidade. E aí, quando vai lá para a requisitação, a gente percebe que os jurados condenam porque simplesmente foi contagiado pelo princípio, né, da aprovação social. Então, e acarreta no modelo social da figura do promotor e o jurado acaba aceitando isso e votando já da forma como ele está propondo, que é injusta. A autoridade social, né? Esse fenômeno, né, ocorre devido à autoridade social que o promotor exerce no tribunal, o que pode gerar uma tendência a aceitar suas argumentações sem questionamento profundo. O que que tem aqui na realidade? A
ausência do senso crítico dos jurados. E aí eles abraçam, vão lá e aceitam aquilo que o promotor está falando pela figura dele e sai condenando, sai condenando, sai condenando, e gera um caos, porque gera uma injustiça. Às vezes arrebenta uma família toda, acaba com a vida do réu, porque não teve o cuidado de fazer uma análise do processo da forma correta, utilizando o senso crítico e não o senso comum, ok? Percepção do promotor pelos jurados, né? Como que os jurados olham para o promotor, olham para um promotor, como eles enxergam um promotor de justiça? Como é gerado um sentimento emocional nesses jurados aí? Né? Eles veem o promotor de justiça como defensor da lei e da ordem, né? Então, os jurados frequentemente veem o promotor como um defensor da lei e da ordem. Ele até é, mas ele não é de todo certo de forma absoluta. Figura de autoridade, por isso que lá o artigo 478 veda o discurso de autoridade do promotor de justiça, que é aquele quando o promotor de justiça fala: senhores jurados, esse promotor de justiça, os senhores, muitos já tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, outros não, mas deixa eu informar, eu só peço a condenação quando eu tenho certeza de que realmente o sujeito deve ser condenado. Eu, como promotor de justiça, como uma autoridade, tenho essa obrigação. E nesse caso aqui, eu vou pedir a condenação. Isso é discurso de autoridade, vedado pelo Código de Processo Penal, no artigo 478, que você tem que levantar a mão, pedir a palavra pela ordem, pedir ao juiz para que informe aos jurados que isso deve ser desconsiderado e consignar na ata a nulidade do ato, gerando prejuízo para o seu cliente no sistema emocional dos jurados. Então, ele não pode fazer isso. Mas a simples figura do promotor de justiça, e eu, quando eu falo simples, não é no sentido, né, de desprezá-los, mas no sentido de que ele não precisa verbalizar, faz com que os jurados tenham uma percepção de uma autoridade, okay? O que contamina o processo. Ah, Zé Carlos, mas aí a gente não tem como, né, realmente culpar o Estado. Realmente nós não temos. Mas nós temos mecanismos de tentar modificar isso que a gente vai ver mais adiante. Mas a que eu estou passando para vocês é como os jurados presenciam, sentem, veem, né, observam o promotor de justiça e como isso interfere no cérebro dele e, consequentemente, no julgamento. Representantes da justiça, os jurados podem associar o promotor à própria ideia de justiça, dando mais peso à sua palavra. Claro, se ele é promotor de justiça, eu sou um jurado. Se ele está falando que o sujeito tem que ser condenado, quem sou eu que não conheço nada de lei e estou ali de paraquedas, ou estou ali cheio de problemas, ou nem queria estar ali, eu vou votar do jeito que ele está pedindo. Então é exatamente isso aqui, ok? Então, observem como os jurados percebem a figura do promotor de justiça, né? Veem ele como defensor da lei e da ordem, tem uma figura de autoridade e tem um representante da justiça. Portanto, eles são sim influenciados pela simples figura do promotor de justiça. E nós temos que ter consciência disso para a gente criar técnicas para derrubar isso ou minimizar essa ideia aí. E pelo menos apresentar propostas através de nossos argumentos, fundamentos e motivos para que os jurados possam pelo menos refletir do que você está falando e não tomar a palavra do promotor de justiça como uma verdade absoluta, tá? Impacto na imparcialidade do julgamento, né? Problemas para a imparcialidade. A influência do promotor gera o quê? Uma imparcialidade no julgamento pelos jurados, porque não utilizam o senso crítico e sim o senso comum, e automaticamente vai sempre querer condenar, porque vai acompanhar o pedido do promotor. Desequilíbrio no julgamento, isso faz com que o julgamento fique desequilibrado. Já falei isso em outras aulas. A defesa, tanto a Defensoria Pública quanto a Advocacia Privada, nós advogados, quando nós entramos no plenário do Tribunal do Júri,
nós já entramos com um desequilíbrio imenso, mas imenso, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Pelo tamanho da estrutura do órgão do Ministério Público, pelas essas questões aqui que nós estamos falando sobre a aprovação social da figura do promotor de justiça, pela própria parcialidade do juiz em atender os requerimentos do promotor de justiça, pela ideia de que já existe um fato criminoso e, portanto, a sociedade precisa de ser defendida e dar uma resposta. Então, tudo isso já é contra o réu e, consequentemente, a defesa tem muito mais trabalho para tentar mudar isso. Então, não é fácil, por isso que vocês precisam estar preparados para isso. Comprometimento da equidade, né? Esse impacto da imparcialidade quebra aí muito o comprometimento, né, da equidade. A influência excessiva do promotor pode comprometer a equidade do julgamento, né, afetando a capacidade dos jurados de considerar igualmente os argumentos da defesa. Por quê? Porque a palavra do promotor, em regra, vai ter mais peso para análise e aceitação do que a palavra da defesa. Isso é real, ok? Isso é real, isso acontece diariamente lá no plenário do Tribunal do Júri. A gente percebe isso quando nós estamos lá fazendo sustentação oral, como o juiz trata o promotor, como o juiz trata a defesa, como os jurados olham para o promotor, como os jurados olham para um juiz e olham para a defesa, independente se é defensoria pública ou não, mas a gente vê isso nitidamente. A própria sociedade vê, imagine os jurados. Conformismo social no júri, né? Aceitação, isso gera um conformismo social no júri, que é aceitação sem questionamento, é o senso comum imperando na cabeça dos jurados, ok? Pressão de grupo, né? O conformismo social pode levar aos jurados a seguir a opinião percebida como dominante. Então, todo o grupo, todos os 7, todos os 4, seja lá quantos for, vão aceitar essa ideia de conformismo, porque o promotor que está falando, então, se ele está falando, se ele é um defensor da lei, se ele é uma autoridade, vamos acatar o que ele está falando, não vamos nem questionar, ok? Isso acontece. E supressão de dúvidas. É como se eles fechassem os olhos, os ouvidos só para aquilo que interessa da forma como o promotor está falando. Então, eles não teriam nenhuma dúvida, não levariam ou não levam para casa o sentimento da culpa se julgou de forma correta ou incorreta, justa ou injusta, porque um promotor de justiça, né, conseguiu, pela sua simples figura, contagiá-los, né, e gerar aprovação social no conselho de sentença. Tá? Viés de autoridade no tribunal, né? A inibição do pensamento independente, ou seja, a simples autoridade inibe o pensamento independente dos jurados, cria uma aceitação automática para os jurados daquilo que ele está expondo e cria uma desvalorização da defesa, porque a defesa está ali para quê? Talvez para mentir, talvez para confundir, talvez, né, para não apresentar as verdades. Então, isso tudo, veja quanto o réu sofre para tentar ter um julgamento no mínimo justo e quanto a defesa trabalha para tentar derrubar isso. Desbancamento psicológico no júri, né? Desbalanceamento, desbancamento que a gente fala muito lá, né? Por quê? Porque acontece, né, algo, né, na mente do jurado, na cabeça do jurado, que interfere no seu sistema cerebral. A parte racional é praticamente abandonada e aí vai trabalhar só lá na questão do sistema límbico e reptiliano. Poder da acusação, né? Como promotor detém o poder de acusação, suas palavras e argumentos podem gerar uma pressão social nos jurados. Isso gera influência na linha de raciocínio. Os jurados passam a não raciocinar, mas sim seguir aquilo que o promotor está falando. Comprometimento da avaliação equilibrada, né? Ou seja, sendo atendido as duas primeiras opções, né, a avaliação está comprometida de forma equilibrada, porque eles já tomaram um posicionamento direcionado para acatar aquilo que o promotor de justiça está
apresentando e no final vai requerer provavelmente a condenação. Impacto na imparcialidade do julgamento, né? Julgamento baseado em percepções, né? E não em realidades. São percepções que os jurados têm daquilo que o promotor está fazendo e não trabalham pela busca da realidade dos fatos, porque estão contaminados pelo senso comum e não estão permitindo que o seu sistema raciocinal, né, seja aplicado. Por quê? Por causa da figura, né, do princípio da aceitação social que eles têm, ok? Comprometimento da justiça. A influência gera um comprometimento porque vai quebrar a imparcialidade, por muitas vezes você vai ter um julgamento injusto. Você teria, por exemplo, um réu que deveria ser absolvido, acaba sendo condenado. E há, obviamente, um desequilíbrio no processo penal absurdo, né? Onde o promotor tem sempre a palavra recebida como quase que uma verdade absoluta. Estratégia da defesa, né? Visão geral. Como que você vai conseguir resolver isso, né? E aí agora a gente vai falar das possibilidades que nós podemos utilizar a fim de, né, minimizar isso aqui e tentar virar esse jogo aí. Okay? Essa é a nossa ideia aqui para tentar buscar isso. Primeiro, contrabalancear a influência. A defesa pode adotar estratégias psicológicas e argumentativas. Pessoal, desculpa, mas é a garganta que já começa, às vezes, a falhar de tanta aula. A defesa pode adotar estratégias psicológicas e argumentativas para contrabalancear a influência que o promotor exerce, né, no plenário, né? Métodos eficazes. Existem diversos métodos eficazes que a defesa pode implementar para equilibrar o jogo. Implementação na prática. Aqui na frente eu já vou apresentar para vocês, mas vocês apresentarem para os jurados que o promotor de justiça ele é uma pessoa como todos nós, ele pode ter visão equivocada, ele está ali para defender o Estado, mas nem sempre o que ele argumenta é a justiça, e que você vai apresentar os fatos como realmente aconteceram e não na forma como o promotor apresentou os fatos segundo a sua ótica. E aí você começa a fazer esse discurso com o objetivo de quê? De começar, pelo menos, levar na mente dos jurados a ideia de que eles precisam fazer uma reflexão e colocar o sistema racional deles para funcionar, ok? Então, primeira estratégia que nós podemos utilizar: humanização do réu, foco na humanidade. A defesa deve focar em humanizar o réu. O que acontece, gente? O réu, quando ele está sentado lá no banco dos réus, ele já está sendo muito mal visto, porque na cabeça das pessoas, se alguém está sendo processado, porque alguma coisa aconteceu. As pessoas não têm noção dos erros judiciários que acontecem. E a gente sabe que acontece muito. Então, eu preciso sim humanizar esse réu, né? O que é humanizar esse réu? É informar para os jurados, através da minha oratória, que se trata de um trabalhador, né? Se trata de um chefe de família, né? Que ele pode ser até suscetível de erro, mas também é suscetível, né, de dignidade. E que ele, na realidade, está ali sofrendo uma injustiça, e começar a trabalhar a ideia do que é aquele ser humano que está sentado ali, que não é um objeto, não é um criminoso, e sim uma pessoa, um ser humano que precisa ser visto com empatia. Tá? Vínculo emocional. Se o próprio promotor gera um sistema emocional nos jurados, você precisa criar esse vínculo emocional. E eu já falei em outras aulas, o júri não é só razão e também não é só emoção, ok? Então você vai ter que encontrar um meio termo de hora.
chamar o sistema racional para você, dos jurados, fazer eles funcionarem. Ora, você vai atacar mais o sistema emocional dos jurados, para que eles possam, por exemplo, sentir na pele o que é ser julgado de uma forma, por exemplo, injusta, e o que é sofrer uma possível condenação injusta, que é você criar a imaginação na mente dos jurados, para que possa gerar o sentimento de humanização, dor, preocupação, e para que eles possam decidir de forma racional e emocional. Eu acho que todo julgamento tem aí um contexto, quando o jurado vai julgar, abraçado pela mistura, né, da questão racional e emocional. Não, os estudos demonstram isso, e não se tem mais um julgamento simplesmente de forma emocional, tá? Existe aí uma complementação. Como é a questão do aprendizado? Não existe mais o aprendizado só racional. Hoje, né, por vários estudiosos, pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, cientistas já provaram isso com vários testes, né, realizados pela medicina. Narrativa pessoal, né? O advogado de defesa pode narrar a trajetória da vida do réu, né? Informando para ele as dificuldades, de onde ele veio, qual é a família dele, o que ele faz, qual o comportamento dele na comunidade dele, como ele é querido, como tem pessoas da família assistindo o julgamento preocupados, os próprios vizinhos, enfim, você está criando uma narrativa pessoal daquele réu ali. Tudo isso geralmente acontece logo no início do julgamento, que a gente começa a fazer uma introdução, ok? Contra na narrativa emocional, né? Criar uma contranarrativa emocional que neutraliza a autoridade do promotor, e ele provavelmente fez um discurso técnico e frio. Você vai tentar atacar a questão emocional para derrubar esse argumento frio do promotor de justiça. Uma outra estratégia que nós temos, né? Desconstrução da autoridade do promotor. Se ele tem aprovação social como uma autoridade, você precisa desconstituir isso da cabeça dos jurados. Gente, isso é um jogo de xadrez, e tudo que o promotor fala, você precisa prestar atenção, e você já tem que estar preparado para isso, porque você vai precisar desconstituir aquilo que o promotor fala ou falou. Porque antes da sua fala, o promotor falou 1 hora e meia, então encheu a cabeça dos jurados de uma série de informações que agora você vai ter que ter o trabalho com a sua oratória, com a sua técnica, com a sua persuasão e desconstituir tudo isso para depois adentrar o fato e requerer a absolvição do seu cliente. Ok? Então você tem 1 hora e meia, você vai ter que, por isso que eu falei em várias aulas, tem que treinar em casa, tem que treinar no escritório, tem que simular esse júri para você controlar o seu tempo e ver se você realmente está atingindo seus objetivos. Desmistificação do papel, né? A defesa pode e deve trabalhar para desconstituir o papel de autoridade do promotor, lembrando aos jurados que ele é um advogado como qualquer outro e que sua opinião e análise dos fatos são isentas de falhas ou não são isentas de falhas, né, ou viés. Ele é um advogado, só que de acusação e pago pelo Estado. Então, ele não pode ter e não tem uma verdade absoluta, tá? Porque todos nós podemos falhar naquilo que nós entendemos que é o correto, tá? Igualdade de função, informar, né, que a defesa pode, né, informar que o promotor de justiça está aqui para fazer uma acusação, assim como eu estou aqui para defender. Ambos temos funções importantes, né? Mas cabe aos senhores jurados que vão decidir. Então, você se coloca na posição de igualdade do promotor de justiça, que anteriormente, pela simples figura dele, já se coloca numa posição superior. Você lembra para os jurados, de forma, obviamente, técnica, sem ser arrogante, de que vocês têm uma função de igualdade, no mesmo patamar, ok? Enquadramento dos jurados, né? Ou empoderamento dos jurados, né? Esta abordagem visa empoderar os jurados, lembrando, né, de seu papel crucial na determinação da verdade e da justiça. Então, geralmente a gente faz muito isso quando a gente está saudando, fazendo saudação aos jurados, né?
Excelentíssimos senhores jurados, é um prazer estar aqui com os senhores. Os admiro e tenho a total confiança em Vossas Excelências que estão aqui exercendo um papel cívico importante, que é julgar um de seus pares, que é decidir a sorte do réu, se deve ser condenado, se deve absolvido. Mas expresso de imediato a minha confiança nos senhores. Tenho certeza que a justiça vai ser feita e que os senhores sairão daqui com suas mentes tranquilas, com o dever cumprido. Você já começa, né? Dá poder para os jurados, mas reconhecendo que eles que vão decidir, e não é o promotor que decide, nem você que decide. Isso é extremamente interessante. Estratégia 3. Testemunhas de igual autoridade, né? Equilíbrio de influência. Nós vimos isso lá na aula anterior. Procure colocar testemunhas, se for possível, que são autoridades, professores, médicos, policiais, enfim, cientistas, pessoas que tenham um certo grau de autoridade, seja no exercício da sua profissão, ou seja no seu conhecimento profissional sobre determinado assunto, um psicólogo, um psiquiatra, por aí vai, para que isso possa o quê? Trazer credibilidade para o réu, na figura do réu, para aquilo que você está sustentando, né? Ou seja, o que você está transmitindo? Se uma pessoa, uma autoridade dessa importância está aqui testemunhando em favor do réu, é porque realmente tem algo muito diferente nessa pessoa e não é o que está sendo falado. É isso que você está gerando lá nos sentimentos dos jurados. Tipos de testemunhas, né? Você pode incluir testemunhas especialistas, peritos, né? Eu já coloquei psicóloga para testemunhar. Ela não viu os fatos, mas ela sabia de algumas questões que eu queria explorar. E, obviamente, arrolei ela, mas não foi feito perguntas sobre fatos e foi feito perguntas sobre situações referentes ao fato que seriam possível acontecer ou não. E foi extremamente importante, tá? Exemplo prático, a defesa pode convocar um psicólogo aí, forense e de renome, ou até um professor ou um psicólogo particular. No meu caso, eu coloquei um psicólogo particular. Isso vai gerar, né, um, um equilíbrio e um crédito muito grande na sua defesa. Estratégia 4, argumentação direta e didática, né? Aí agora você já está entrando lá na questão já de argumentar sobre fatos, provas e direito, né? Então, veja que eu já falei nas aulas anteriores, vão lembrando, que plenário do Tribunal do Júri, você tem que ter início, meio e fim. Já estamos aqui praticamente no meio, desenvolvendo a nossa argumentação jurídica lá no final para pedir absolvição. Então, ter lógica jurídica nas suas argumentações é de extrema importância para você poder alcançar o resultado que você quer. Okay? Participação ativa do júri, o advogado, né, de defesa deve buscar tornar o júri, né, co-participante, né, na análise do caso, ao invés de ficar só como meros receptores de informações. Como você faz isso? Você pode falar, senhores jurados, imaginem, gostaria que os senhores imaginassem agora os senhores né, no lugar do réu, qual o sentimento que os senhores teriam? Está sendo julgado hoje de uma forma injusta. Olha só, você está fazendo o quê? Colocando o júri como co-participante, né? Como co-réu ali sentado. O que você está fazendo aqui? Gerando, né, imaginação na cabeça do réu para ser gerado uma emoção para que ele possa decidir com emoção e razão. Exemplo prático, né? Utilizar uma linguagem simples e exemplos de cotidiano. Gente, já falei isso em outras aulas quando nós falamos sobre oratória. Não utilize um português carregado. Os jurados são várias pessoas que estão ali. Tem vários, são diversas as diferenças entre eles, diferenças religiosas, diferenças sociais, comportamentais, éticas, morais, educacionais. Então você tem que achar um meio termo e usar um vocabulário que todos entendam, que não seja nada, né, que gere um ruído para que eles não possam entender o que você está falando e, portanto, terão antipatia por você, imaginando que você é uma pessoa arrogante, mas sim
algo que eles entendam e não vejam também você como de forma menosprezada, mas que entendam que você está falando com eles de uma forma que eles possam entender e o seu objetivo é ter empatia com eles. Isso vai acarretar uma forma muito interessante deles receberem essas informações e você tem grande chance, né, disso ser retido por eles, entendido por eles. Já falei isso outras vezes, nós advogados temos um trabalho triplo. Primeiro precisamos, né, ser ouvidos. Então, para que eu possa ser ouvido, eu tenho que ter uma oratória, uma comunicação com o meu receptor, que é o jurado, que não tenha ruído. Outra coisa, além de ser ouvido, preciso que o jurado me entenda. Para o jurado me entender, eu tenho que ter o quê? Lógica. Início, meio e fim naquilo que eu estou colocando. E terceiro, além dele me ouvir e entender, ele tem que dar credibilidade naquilo que eu estou apresentando para ele. Então, tudo que eu estou apresentando tem que ser legítimo dentro do processo. Então, fiquem atentos a isso, porque se você não conseguir isso, você provavelmente não vai conseguir absorver seu cliente, ok? Então, a argumentação direta e didática é extremamente importante. Não adianta que ficar querendo contar historinha para júri, que júri não quer saber disso, ok? Estratégia 5. Apelo ao senso crítico dos jurados. Se, por um lado, os jurados são contaminados pelo senso comum quando o promotor de justiça está expondo os seus argumentos pela sua própria figura de promotor de justiça que a gente já falou anteriormente, agora você faz um apelo jurídico, um apelo ao senso crítico dos jurados. Senhores jurados, gostaria que os senhores, né, julgassem, né, de forma crítica, analisassem ponto a ponto de tudo que foi apresentado aqui, deixassem as emoções de lado, porque as emoções, em regra, né, atrapalham o julgamento. Então, o ideal é que os senhores utilizem o senso crítico. O que é utilizar o senso crítico? É o raciocinar, balancear, contrabalancear, analisar tudo que foi exposto aqui, para os senhores tomarem suas decisões de forma justa, equilibrada, saírem daqui com a cabeça tranquila, sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa de ter condenado um inocente. Ok? Autonomia da decisão, né? O objetivo do júri é se sentir o mais autônomo possível, ou seja, você pode no seu discurso dizer que eles são autônomos, têm autonomia e deve ser assim para eles julgarem segundo o seu convencimento daquilo que ele entendeu dentro do senso crítico que ele realizou. E não aquilo que o promotor propôs ou aquilo que a defesa propôs, mas sim aquilo que eles acham que seja justo dentro do que foi proposto pelo MP e dentro daquilo que foi proposto pela defesa. Você está colocando nas mãos deles, né, a decisão, o poder e o reconhecimento disso, ok? Exemplo de abordagem, né, o advogado de defesa pode afirmar: senhores jurados, vocês são as pessoas mais importantes nessa sala. Isso aí a gente sempre faz, eu sempre faço, coloco nos ombros deles as responsabilidades que eles têm para decidir. Estratégia 6. Uso da emoção para contrabalancear a razão. Então, nós temos que ter técnica de hora buscar a razão, de hora buscar tocar na emoção do jurado e de hora buscar os dois ao mesmo tempo, ok? Então, é gerar um equilíbrio emocional racional, histórias de vida você pode apresentar, ok? E um impacto emocional, né? Que isso pode gerar e gerar nos seus argumentos para contra-argumentar aquilo que o promotor de justiça fez. Então, usar a razão é importante, usar a emoção é importante e tem horas que você vai usar a razão e a emoção ao mesmo tempo. Ah, Zé Carlos, como que eu faço isso? O que você está fazendo agora? Assistindo aula, estudando, analisando, lendo material, para depois, quando você for lá para o seu plenário do Tribunal do Júri, à medida em que você vai fazendo seus júris, você vai tomando mais experiências e aí você vai se aperfeiçoando. Mas o estudo e a preparação é importante. Importância do equilíbrio no julgamento, né? Um julgamento justo, avaliação imparcial e justiça verdadeira. É necessário que se tenha esses três itens para que a gente possa, no mínimo, falar de um julgamento justo. Pessoal, eu sempre falo isso.
o fato não é só a querer condenar, a questão é essa. Muitas vezes tem julgamentos justos em que o réu é condenado e está valendo, ok? Isso é normal. A minha crítica e o meu cuidado é muito grande no processo é que por muitas vezes o julgamento lá no plenário não é justo, porque por muitas vezes o juiz interfere, o promotor às vezes é difícil, não quer reconhecer a realidade dos fatos, quer condenar porque condenar. Tem gente que, né, que parece que se isso não acontecer vai ferir o ego dele. Então, a ideia aqui é você buscar e apresentar para os jurados a importância do equilíbrio de um julgamento, tá? Desafios na implementação das estratégias, resistência dos jurados, você vai encontrar, limitação de tempo, ou seja, você só tem 1 hora e meia, ok? Complexidade do caso. Então, cuidado com esses seus desafios aqui. E mais, por isso que eu falei, treine antes, simulem esse julgamento antes, para você saber como que você está, como que você vai se comportar, o que você vai enfrentar lá na frente. De preferência, coloque sua equipe para avaliar a sua atuação. Sempre faça isso, que você vai ter um êxito muito maior. Preparação da defesa e a análise do caso, eu já falei isso em várias aulas, que o advogado, você, advogado, é a pessoa mais importante para conhecer o processo. Você tem que saber tudo desse processo, onde cada detalhe dele, ok? Faça treinamento em oratória, nós temos várias aulas aqui, você tem que treinar isso. Simule o júri para que você possa já começar a perceber como que é que você está atuando, o que você precisa melhorar, olha o seu tempo de 1 hora e meia e por aí vai. Importância da linguagem corporal. Já temos aqui na nossa aula, nós estudamos, no nosso curso, nós estudamos sobre, né, a linguagem corporal. E essa linguagem corporal é tanto sua quanto as dos jurados, né? Então, como você deve se comportar no plenário do Tribunal de Júri, para não ser reconhecido como um miserável, humilde, né? Que, portanto, não merece credibilidade. Também não pode ser visto como um arrogante, né? E que também não merece credibilidade. Então, você tem que ter um meio termo aí, ok? Então, isso, a sua linguagem corporal vai sim mostrar isso para os jurados. Às vezes nós falamos uma coisa, o nosso corpo fala outra, e o nosso corpo, pelos próprios estudos que nós já fizemos, ele tem muito mais credibilidade, né, na linguagem corporal do que na verbal, porque a linguagem corporal ela é feita de forma natural pelo sistema límbico, pelo sistema reptiliano, e a linguagem verbal ela é geralmente utilizada pelo sistema racional. Então eu posso o quê? Controlar, manipular aquilo que eu falo, mas eu não consigo, pelo menos na maior parte das vezes ou do tempo, controlar aquilo que eu expresso com a minha linguagem corporal. Contato visual, gente. Mantenha contato visual com os jurados, se aproxime dele, olhe nos olhos dele, verifique como que ele está se comportando, se ele está aceitando, se não está. Passe credibilidade. Eu já vi julgamentos em que o advogado, falando da sua própria parte da bancada que ele estava ali, nem se aproximou dos jurados. É horrível, isso não dá credibilidade, ok? Tem que se aproximar, você tem que andar pelo plenário, você tem que andar por ali e mostrar segurança, confiança, ok? Isso você tem que transmitir para os jurados. Gestos controlados, faça gestos controlados, nada de mão no bolso, nada de mãos para trás, braços cruzados. Os gestos têm que ser algo controlado, ok? Isso tudo é avaliado pelos jurados, ainda que de forma imperceptível. Uso de recursos visuais, eu posso usar, por exemplo, apresentações de multimídias, gráficos, fotografias e vídeos para o que chamar a atenção dos jurados dentro do meu tempo de 1 hora e meia. Isso você tem que controlar. Eu uso muito esses recursos, eu acho extremamente importante. Abordagem ética, né? Tenha uma integridade profissional, respeite o processo e use a transparência. A transparência gera o que? Credibilidade e confiança naquilo que você está falando, tá? Adaptação às circunstâncias do caso, né? Análise do perfil do jurado, já falei isso para vocês. Vocês, na linguagem não corporal dos jurados, vejam como eles estão olhando, como eles estão sentados,
Observem, né, o comportamento das mãos, dos pés, da cabeça, do olhar, do rosto, para você ter uma noção se eles estão provavelmente acatando aquilo que você está colocando como proposta, ou se não estão, qual é a estratégia que você vai utilizar para mudar. Enfim, quanta coisa você tem que analisar. Consideração, né, do tipo do crime, né? Observe o crime, né? Tente observar os detalhes, tente equilibrar, né, essa ideia. Flexibilidade da tática, você tem que flexibilizar essa sua tática de abordagem, porque se você perceber que não está boa, você tem que mudar essa tática e abordar de outra forma, tá? Importância da preparação dos jurados, né? Seleção cuidadosa. Aqui nós não temos a ideia como é em alguns países, em que nós temos uma audiência de entrevista aos jurados. Mas eu posso sim fazer uma leitura não verbal, né, ou uma leitura corporal dos jurados. Eu posso, por exemplo, perguntar para o juiz o que aquele jurado fazia. Se, por exemplo, está lá escrito fulano de tal, funcionário público aposentado. Quando ele for sorteado, você pergunta para o juiz o que ele fazia, né, antes de se aposentar. E aí você vai decidir se ele faz parte ou não do conselho de sentença, lembrando que você pode recusar 3 jurados imotivadamente. O promotor pode recusar 3 jurados imotivadamente. Motivadamente, você pode recusar tantos quantos forem necessários, desde que você apresente provas pelos quais você está o quê? Recusando esses jurados, ok? Identificação de vieses, identificar e abordar possíveis vieses dos jurados durante a seleção pode contribuir para um julgamento mais equilibrado. Então, observar se ele, por isso que eu falei, chegar próximo, observar o comportamento, né, dele, corporal, para você poder criar uma ideia para saber se você está sendo bem recebido, bem aceito ou não, ok? Colaboração com a equipe de defesa, divida suas tarefas, se você tem equipe, lembrar-se, né, das estratégias, que é criar, né, a ideia aí de sessões, né, que podem gerar ideias inovadoras. Nada mais é do que uma reunião. O que vocês acham, gente? O que a gente tem que abordar? Como a gente deve abordar? Alguém tem alguma ideia interessante? E vocês vão estar discutindo ali, a equipe. Revisão e feedback, né? Façam a revisão de tudo que vocês fizeram e tentem chegar a uma conclusão final da melhor forma possível, ok? Conclusão: equilibrando o jogo no tribunal do júri. Importância do equilíbrio, estratégias de defesa, pela justiça, tá? Então, veja que não é fácil você estar trabalhando no plenário do tribunal do júri. Então, esse princípio que é automático e que poucas pessoas falam dele, na realidade, você vai encontrar isso só aqui no nosso curso. Essa forma que a gente está trabalhando, você não vai encontrar em outro lugar, posso te garantir. Por que, Zé Carlos? Porque eu já pesquisei vários cursos e esses cursos não falam sobre isso. Por isso que a gente tem aí mais de 30 horas, e vão ter muito mais de 30 horas, mais de 100 aulas aí. Enfim, a gente aqui, o objetivo é colocar bem claro tudo que tem lá no plenário do Tribunal do Júri e que você precisa ter de conhecimento, ok? Então vejam que Tribunal do Júri não é lugar para você passear, tá? Aventurar. Você tem que estar muito bem preparado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, tecnicamente. Você tem que estar muito bem preparado. Por isso que aqui no curso eu coloco a questão do direito processual penal, a questão do direito penal, apresento questões de neurociência, questão de psicologia, questão de oratória, da comunicação assertiva, não assertiva, persuasão, ok? Comunicação verbal e não verbal, tudo isso está ligado aqui na hora que você vai atuar. Qual é a grande vantagem que você tem? Se você estuda tudo isso, se prepara, você tem grande chance de equilibrar esse jogo e fazer a melhor defesa possível, visando absolver o seu cliente. Então estudem, gente, estudem. Mandem aí suas mensagens aí para a gente, que a gente responde, a gente tira dúvida para vocês. Mas não deixem de se preparar. O Tribunal do Júri, principalmente lá no plenário, vigora o princípio da dinamicidade.
vigora o princípio da oralidade, então você tem que estar atento a tudo que acontece, porque as tomadas de decisões geralmente são rápidas. Eu preciso tomar uma decisão rápida. E quanto mais eu estiver preparado, tecnicamente, trazendo outras ciências para dentro do direito penal e processo penal e fazendo, né, a ligação entre elas, a chance de êxito de você no plenário do Tribunal do Júri é muito grande. Ok? A aula é extremamente importante, reveja ela, né, faça essas anotações, tem material didático. O nosso livro já tem a segunda edição e acredito que agora, em 2024, já está saindo a terceira edição. E aí eu ainda inseri mais coisas ainda. Então, tudo isso que vocês estão estudando aqui, vocês têm material didático aí o suficiente. Mas se quiserem, pode também adquirir o nosso livro. Tá? Tem nas lojas que você, virtuais aí, a Amazon, por exemplo, por aí vai. Ou no próprio site você pode entrar em contato com a gente, que a gente com certeza tenta um desconto para você. Bons estudos aí, sucesso. Grande abraço.